Paz do Senhor, paz de Deus, que Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Eu estou feliz de estar aqui. Estou feliz de estar aqui porque, primeiramente, é bom nós estarmos reunidos. E quando nós nos reunimos, nós não estamos reunidos somente uns diante dos outros. Nós estamos reunidos diante de Cristo, né? Por causa da bondade dele, por causa da graça dele, somente por causa disso. Eu quero agradecer, já agradeci, faço aqui publicamente, agradecer ao meu amigo pastor Ageu pelo segundo convite, né? A segunda vez que eu estou aqui. Se eu estou vindo na segunda, porque deu certo na primeira. E vamos ver como vai ser a terceira, né? Então, tá tudo dando certo, né? Eu irei precisar... deixa eu ver o que eu vou precisar. Eu vou precisar de uma cadeira. Bom, meus irmãos, o pastor Ageu, ele me convidou, ele me deu um tema muito interessante, muito bom, que é a justificação. Quando nós falamos de justificação, talvez há um entendimento errado sobre isso, porque as pessoas confundem justificação com autojustificação, né? E graças a Deus, a justiça de Deus não são como as nossas justiças. Que as nossas justiças não passam de trapo da imundícia. E há 500 anos, Lutero cansou do que a gente também está cansado de olhar para a religião, de olhar para a religiosidade e ver tantas barganhas. Para você ter uma ideia, na época do Papa Leão, um sujeito religioso que incorresse em pecado carnal, seja com freiras, primas, sobrinhas, afilhadas, ele pagaria 67 libras e 12 soldos, e ele estaria livre dos seus pecados. Se um eclesiástico, além do pecado de fornicação, e se ele quisesse ser absolvido do pecado, ele pagaria 219 libras e 15 soldos. Se um sacerdote deflorasse uma virgem, ele pagaria 2 libras e 8 soldos. E tantos outros meios que as pessoas usavam para a barganha, como nós dizemos e achamos ridículo o purgatório. Todos vocês aqui. Mas muitas vezes nós não achamos ridículo, através das nossas teologias e de nossos conceitos, dizer que alguém não será salvo por ele ser arminiano. Nós temos o nosso purgatório teológico. E como o pastor Ageu disse aqui nessa noite, sobre o bastão, nós temos que olhar para trás, sim, e glorificar a Deus por tudo o que ocorreu. Mas precisamos estar cônscios da nossa geração e observar que nós podemos correr o mesmo risco que os fariseus correram. A seita dos fariseus surgiu para reformar Israel. Os fariseus surgiram porque Israel estava totalmente desconectada de Deus. E os fariseus surgiram. Sola Escritura era o objetivo deles. Somente a fé era o objetivo deles. Somente a santidade e a glória de Deus era o objetivo deles. E o resultado foi Jesus numa cruz, porque eles invejaram Jesus. Como explicar, então, de onde vem esse interesse de nós queremos sempre nos posicionar diante de Deus e querer justificar as nossas vidas diante de Deus e querer apresentar-se diante de Deus de uma forma melhor? Porque desde que Adão caiu, desde que o homem caiu, Deus ele disse que o homem tornou-se conhecedor do bem e do mal. E esse conhecimento do bem e do mal que nós adotamos é inverso do conhecimento que Deus tem sobre o bem e o mal. Por isso nós chamamos aquilo que é mal de bom. Por isso que chamamos aquilo que é bom de mal.
Por isso que Eva nos ensinou que, mesmo olhando para aquilo que traria a morte, pode ser algo desejável e agradável para se ter. Quando Adão pecou, e ele escuta a voz de Deus, escuta os passos de Deus, mas antes disso ele sente nu. Ele observa que estava nu e nunca esteve vestido, mas ali ele percebe que houve ali uma invasão de vergonha sobre a sua alma. A primeira coisa que ele faz é uma figueira, é uma cinta, é um avental de figueiras, de folhas, para cobrir a sua vergonha e também para se apresentar diante de Deus através da sua força, através da sua religiosidade. A religião surgiu ali. A religião, que eu digo, é aquela força, aquele empreendimento que o homem usa para se ligar com Deus. Religare. A religião é diferente do evangelho. A religião é a força do homem em busca de Deus. A religião é a busca da força do homem, dos seus empreendimentos, das suas performances para agradar a Deus. O evangelho é Deus buscando o homem. Totalmente diferente. E ali surge, Adão se apresenta diante de Deus através das suas performances, das suas figueiras, dos seus aventais, e assim hoje o homem ainda está fabricando as suas confecções filosóficas, os seus conceitos, as suas religiosidades para se apresentar diante de Deus de uma forma mais bonitinha, de uma forma mais agradável. É por isso que lá no seu íntimo o fariseu ora: graças eu te dou por não ser como os outros homens. Graças eu te dou porque eu não adultero, eu dou dízimo de tudo que tenho e jejuo 2 vezes por semana. Graças eu te dou porque eu não sou como aquele pecador. A religião faz isso. A religião faz isso mesmo. Graças a Deus eu estou indo para a igreja e não sou como esses alcoólatras que estão no bar. Graças a Deus eu não sou como outras mulheres. Casei virgem, não sou como outras que têm 5 filhos e nem sabe quem é o pai. A religiosidade atinge o homem de uma tal forma que os pecados de virtude começam a ser apresentados, começam a ser equiparados com outras pessoas. Diante disso, o homem ele está totalmente distante de Deus através do pecado de Adão e nós somos carentes. O homem se torna carente da glória de Deus. Mas como o homem irá se apresentar diante do Senhor? Quais são as qualificações e as habilidades que o homem tem para se colocar diante do Senhor e dizer: eu agora posso ser aceito diante de ti, e através da minha religiosidade, através das minhas confecções, dos meus engendramentos, eu posso ser aceito por ti. A justificação para os nossos dias, como eu tinha dito, pode ser uma palavra com significados e interpretações. A justificação que não dá para aceitar que as nossas justiças são comparadas à justiça de Deus. Porque para nós sermos justos, para nós declararmos justos, a nossa autojustificação nos ensina que, se eu vir para a escola dominical, se eu dar dízimo de tudo que eu tenho, se eu não faltar o culto de ensino, eu serei justificado, porque eu não sou como os outros que ficam assistindo Netflix em plena terça-feira. Eu venho para o culto. Eu não sou como os outros que vêm de camiseta para a igreja de tênis. Eu não sou como os outros e nada contra aquele que está de sapato social, porque assim eu estou dando um exemplo. Nós estamos buscando justificações através do cabelo comprido. O meu cabelo é comprido, e então, se ele é comprido, maior do que aquela irmã de cabelo curto, eu sou mais santa. Em 1900, na década de 80, surgiu um pastor que, segundo ele, teve uma visão. Ele foi arrebatado. Ele foi aos céus e ao inferno também. Ele disse. E o interessante é que ele encontrou no céu gavetas e mais gavetas de cabelos cortados das irmãs. O céu tem uma parte de fashion, fashion hair, angelical. E os anjos, existem ali anjos que são responsáveis para recolher todo o cabelo que as irmãs cortam. E aí, o que aconteceu na década de 80, irmã, sem internet, sem bons livros, as mulheres andavam com seus cabelos compridos, e só de sonhar e imaginar que os cabelos delas estariam lá nos céus, elas ficavam com medo e deixavam o cabelo crescer. Mas era uma vantagem, pelo menos se ela fosse para o inferno, uma parte dela estaria no céu.
A justificação por fé, essa verdade bíblica foi esquecida no tempo de Lutero. O ensinamento na época era que o homem era capaz de adquirir perdão dos pecados por seus próprios méritos. Como Adão fez. Adão supôs que aquela atitude dele resolveria o pecado dele, resolveu só um problema estético da nudez. Ele continuava ainda necessitado de alguma ação de Deus, e Deus assim fez ali. Deus, ele mata um animal ali. Ele cobre Adão de pele e a sua esposa, ele retira aquela religiosidade e aquela confecção feita por mãos humanas e o cobre, demonstrando que o ato de justiça, de cobrimento do pecado, vem de Deus e não do homem. Lutero não trouxe uma nova doutrina, apenas há 500 anos, Lutero ele não trouxe uma nova doutrina. Ele queria que, de fato, a Escritura fosse exaltada, Deus fosse exaltado. Eu preciso ler para os irmãos o breve catecismo de Westminster, que fala que a justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada, e recebida somente pela fé. Irei ler novamente. A justificação, uma palavra forense, judicial, é um ato livre da graça, é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceitam como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. O pecador, por natureza, é inimigo de Deus. O pecador, o homem não regenerado, é o inimigo de Deus. O homem supõe ter paz com Deus através das suas ideologias, mas ele é um inimigo de Deus. Sendo justificado pela fé em Cristo, esse homem pode desfrutar de uma comunhão com Deus, como diz em Romanos 5, e sendo justificados por meio da fé, temos comunhão, temos paz com Deus. Paz com Deus. Você imaginou que... Eu posso repetir aqui, as irmãs estavam lá, algumas irmãs, suponhamos que aqui tem um traficante. E esse traficante publica lá no Facebook, que é teu inimigo, que está irado contra você. Você vai mudar para Valinhos. E se for lá em Valinhos, eu mudo para cá. É interessante que quem está irado com o homem é Deus. É Deus. É Deus, aquele que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. É esse Deus. É uma coisa tremenda. Tanto ser inimigo e uma coisa inigualável, ter paz com Deus. E saber que todo esse tipo de paz não é por nossa causa, é por causa de Cristo. Por causa do que Ele fez e não do que podemos fazer, não do que fizemos, não do que fazemos e nem do que iremos poder fazer. Justificado significa que somos declarados justos, não feitos justos. Quando dizemos que somos justificados pela fé, enfatizamos que somos declarados justos, não porque em nós há algumas justiças, mas antes fomos declarados pelo próprio Deus. Justificado pela fé significa que somos justificados na base da nossa crença, porque senão seria obras. E agora eu quero trazer aqui para vocês algo que talvez vocês não estejam esperando que eu falasse. Que falácia que eu usei agora, porque ninguém aqui está esperando algo, né? Você não sabe, você não é Deus. O que eu quero dizer é que nós estamos comemorando 500 anos e o pastor Ageu foi assertivo em dizer que precisamos continuar com essa reforma, com as doutrinas, com esse bastão a qual ele declarou. E quando eu começo a ler as Escrituras e olhar para a nossa realidade, eu quero compartilhar com os irmãos algo que talvez nós não estejamos enxergando nessa comemoração. Romanos capítulo 2 e
Romanos capítulo 2, verso 17. Romanos 2,17, que diz assim: Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então? Você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem é o interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não era uma tarefa simples demonstrar para os judeus que eles eram pecadores. Jesus fez isso e foi morto. Os profetas fizeram isso e foram perseguidos. Os judeus, eles se apoiavam na lei, e o apóstolo Paulo aqui não está dizendo absolutamente nada contra a lei. O apóstolo Paulo foi aplaudido por esses judeus, que lá no capítulo 1 e o verso 18 a 32, quando Paulo começou a apresentar a real situação dos homens, dos gentios, o apóstolo Paulo começa a dizer: olha, a ira de Deus está sobre todos, sobre os homens, sobre todos aqueles que cometem impiedade, sobre aqueles que suprimem a verdade para cometer injustiça e impiedade. O apóstolo Paulo começa a mostrar que os gentios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, dizendo que eles trocaram a glória de Deus por imagens corruptíveis, de que as suas mulheres trocaram o uso natural de uma relação que Deus ordenou para se inflamar com outras mulheres. Os homens tomaram os mesmos passos, se tornaram desobedientes, mentes reprováveis, desobedientes aos pais, injustos, impiedosos. Deus os entregou a esses desejos. Eles não renderam graças a Deus, não renderam glória a Deus por toda a revelação que Deus fez a eles. Os judeus, então, é isso aí, Paulo. Você está certo. Você está certíssimo, Paulo, porque esse povo não reconheceram a glória de Deus como nós. Esse povo não renderam graças como nós rendemos. Mas o apóstolo Paulo vira o canhão para os judeus e começa a dizer a eles: e você que está julgando aí, você que está se orgulhando, qual é, meu irmão? Você, quando julga o outro, quem quer que seja, você se torna indesculpável. Do que você está se orgulhando? Quais são as motivações que faz você se orgulhar diante dessa situação? Porque os mesmos pecados que os judeus estavam condenando dos gentios eram os mesmos pecados que eles também cometiam. Na verdade, o orgulho nacional dos judeus incentivava eles a desprezar as outras pessoas, ao ponto deles chamarem os gentios de cães. Romanos 2,17, na sua Bíblia King James, na Genebra,
Na NVI, diz, ora, você que leva o nome de judeu. Na Bíblia do Enéas, Mendes, James, NVI, Genebra, Thompson, Shedd, está escrito, ora, você que leva o nome de presbiteriano, você que leva o nome de assembleiano, você que leva o nome de reformado e se apoia nas institutas, se apoia nos catecismos, você que se apoia na convenção geral da Assembleia de Deus, você que leva o nome de adventista, você que leva o nome de batista, você que se apoia em Ellen, você que leva o nome de eu sou a universal e se apoia em barganhas com Deus, você que se orgulha por ser um testemunho de Jeová, você que se orgulha por ser da gloriosa Igreja Congregação Cristã do Brasil, você que se orgulha por ser de qualquer igreja e se apoiando nas suas regras. Eu fui um jovem há 15 anos, um homem. Eu estava lá na cidade de Valinhos, parado, esperando a minha esposa sair de uma loja, ele estava sentado, e ele perguntou, Era uma época que as pessoas perguntavam, você é crente? Né? Hoje, a história mudou, antigamente era, você é crente? Sou crente, graças a Deus. Né? Aí a turma começou a dizer, crente até o diabo é. Aí o pessoal começou a mudar. Você é evangélico? Sou evangélico. Ficou meio demodê. Você é cristão? Cristão. Hoje já é discípulo. Mas enfim, hoje sou reformado. Hoje as pessoas perguntam e chegam até você, não pergunta mais se você é cristão, você é calvinista? Você é reformado? E dependendo da igreja que você fala, a leitura interpretativa é feita. No meu caso, que sou um presbiteriano, as pessoas quando perguntam qual a igreja que você congrega, eu sou da presbiteriana. No pensamento dele, tá assim, batismo de criança, Calvino, frio, não dá glória a Deus, não pula, não bate palma nem para parabéns no aniversário do filho. Mas se alguém chega e diz, eu sou da Assembleia de Deus, você na sua mente já imagina o cara pulando, dando um manto, dando uma profecia. O interessante é que esse homem perguntou, você é crente? Eu falei, sou sim. De que igreja? Sou da igreja de fulano de tal. E ele queria falar dele, ele não queria conversar comigo, ele queria falar dele. Ele disse assim, irmão, eu também sou, mas eu quero contar uma história para você. Eu sou da gloriosa Igreja Congregação Cristã do Brasil. E por que eu estou falando Congregação Cristã do Brasil? É fora de ética? Não. Não é fora de ética. Você não fala da Igreja Católica? Tão facilmente? Porque você acha ela errada? Se eu acho que isso é errado, eu não estou falando contra os irmãos da Igreja Congregação Cristã. Eu estou falando dessa atitude que esse homem teve. Ele disse assim, quando eu era do mundo, eu usava droga. E eu tive uma visão. Eu trabalho há 10 anos com dependente químico e o que eu mais sei é que drogado tem visão. Eu tive uma visão, um anjo apareceu para mim e disse assim, o dia que você entrar na igreja que salva, eu irei aparecer para você e irei confirmar que de fato é essa igreja que salva. Irmão, eu fui em todas. Eu imaginei, ele foi na minha. A minha não tem salvação. Ele foi em todas e quando ele disse assim, mas quando eu entrei na Igreja Congregação Cristã do Brasil, o anjo veio até mim e disse, é aqui que você tem que ficar. É aqui que salva. E sabe, nós achamos isso ridículo, mas isso é tão intrínseco na mente desses irmãos, que quando eles erram, eles supõem que ali está a salvação, quando eles cometem algum tipo de pecado que eles são rejeitados ali do meio, eles se sentem tão convencidos de que essa igreja de fato tem a salvação, que eles não vão mais em nenhuma. E aí eu fiz uma pergunta para ele, meu amigo, então a sua igreja é a que salva? Sim. Aí eu comecei a conversar com ele. Meu bom, você sabe quando foi fundada a Igreja Congregação Cristã do Brasil? 1910. Você está querendo me dizer que o irmão que morreu em 1909 foi para o inferno?
Você está querendo me dizer que Francescon, o fundador da Igreja Congregação Cristã do Brasil, que era presbiteriano, foi para o inferno porque ele nem teve tempo para inaugurar ela aqui? Você está me dizendo que Martim Lutero, o apóstolo Paulo, Calvino e tantos outros homens foi para o inferno? Não estou querendo dizer isso. Se você disse que é na sua igreja há salvação, meu irmão, nem Maria foi salva. E nós estamos baseados em quê? Nós estamos hoje baseados em quê? Paulo não está falando mal da lei, e o Enéas não está falando mal da reforma protestante. Eu estou falando mal daqueles que se sustentam, porque eu vejo hoje as pessoas dizendo assim, peraí, você é de que igreja? Eu sou da Assembleia. Você não pode comemorar a reforma protestante, porque somente nós podemos, porque temos barba. Nós temos uma Bíblia Genebra. Você não tem uma Bíblia Genebra? Você não tem as institutas? Meu Deus, você não é um reformado. Você nunca estudou a história da igreja reformada, você nunca leu o homem na mão de um Deus irado, é esse tema? Os pecadores, como eu li. Então, para ser reformado, o que é necessário? Se apoiar em quê? Muitas pessoas me procuram assim, eu estou procurando uma igreja reformada. Como se a igreja reformada fosse reformar o coração dele. Eu estou procurando uma igreja que pregue somente as Escrituras. Eu tenho medo dessas pessoas, elas explodem as outras. São radicais islâmicos no nosso meio. Porque não é possível que só na igreja presbiteriana, somente aqui na igreja, somente no Jefferson, é que se prega a palavra de Deus. E nós estamos nesse orgulho, desprezando outras pessoas, se apoiando em toda essa base e nos vangloriando do quê? Que justificação é essa que nós tanto estamos defendendo? Justificação, quando nós mesmos nos estamos sentindo justificados porque aprendemos sobre a eleição, porque aprendemos sobre a predestinação. E eu vou contar um negócio que, se os calvinistas, quando ouvirem isso, vão ficar muito irritados comigo, e eu não estou com medo. Você sabia que arminianos serão salvos? Sim, serão salvos. Sabe por quê? Porque se ele for condenado baseado por ele ser arminiano, a salvação é pelas obras. Agora, se um calvinista supõe que ele será salvo porque ele sabe sobre justificação, porque ele sabe sobre predestinação, ele está querendo ser salvo pelas obras. Não é o conhecimento que você tem sobre uma doutrina que faz você ser salvo. Não é o conhecimento que você tem sobre Deus elegeu, Deus nos elegeu, viu o seu arminiano, arminiano cão, porque os judeus chamavam os gentios de cães, e parece que alguns reformados têm o coração totalmente deformado, o coração totalmente desarraigado da verdade. Porque a piedade que eles tentam defender são manifestadas em piedade sem número, porque, você não tem uma Genebra, irmão. Que Bíblia é essa? Eu estou falando mal da Genebra? Não, eu tenho uma. Eu estou falando sobre você se posicionar. Agora eu sou um reformado. Eu li os catecismos, eu li os sínodos. Os judeus, eles tinham motivo sim para descansar na lei, Deus deu a eles, que maravilha. E eles descansavam tanto, porque eles não precisaram viajar para outro país, eles não precisaram ir para um seminário, porque em cada esquina era aprendido alguma coisa sobre a lei, sobre a palavra de Deus. Em todo canto eles receberam essa oportunidade, mas o grande problema é que eles estavam se orgulhando disso. E eram para eles render glória a Deus, mas eles estavam se orgulhando disso. E nós precisamos de reformadores em 2017, porque ser reformador não é bajular reformadores. Ser um reformador da nossa época é mudar a nossa geração pela palavra de Deus, porque aqueles homens, eles mudaram a sua geração, não porque havia um poder neles, inerente a eles, que eram deles, eles não eram portador de um poder, foi através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. E nós estamos em uma geração totalmente corrompida, em uma geração em que
os homens estão falando de predestinação e vivendo como reprovados. Os homens estão falando de salvação com um sentimento terrível de condenação. Versículo 18. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, o verso 18, a responsabilidade aumenta para quem conhece mais, concorda? Não é isso? Sabiam que era a vontade de Deus, eles conheciam a vontade de Deus, aprovavam as coisas excelentes, eram instruídos pela lei. Olha que coisa linda, que maravilhosa. Tinha hoje, não tem rabino aqui, né, ensinando a gente, mas nós temos tantos congressos. Olha, e vou dizer uma coisa para você, se alguém for para o inferno por falta de conhecimento, é um azar terrível, porque o que tem disponível, porque o Facebook virou uma instituta teológica, né? Você não precisa, quem não quer ir mais para a igreja, é só entrar no Facebook, olha que esse irmão falou, uau, olha que esse pregador falou, uau, nós somos instruídos pelas redes sociais, está na internet, é verdade, né? Eles discutiam pontos cruciais a todo instante. O judeu tinha essa confiança. Ele tinha essa confiança por ter recebido essa lei, por ter sido ensinado. Ele tinha essa confiança que gerava neles uma arrogância terrível sobre a vida deles. Uma arrogância de não reconhecer que a justificação, a salvação é do poder de Deus, vem do poder de Deus. Você está convencido que é guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, verso 19. Os judeus consideravam os gentios cegos, perdidos, insensatos, imaturos, ignorantes. Mas se Deus considerava culpados os gentios destituídos, os judeus privilegiados eram mais culpados ainda. É interessante que eles eram convencidos de que eles eram cegos de todo mundo. Meu amigo, os reformados de hoje estão convencidos até sobre o político que você deve votar. Se você não votar no mito, você é da esquerda, você é um pecador. Quer colocar a goela abaixo? Até política agora para você. E aí, você vai votar em quem? Como calvinista, você vota em quem, Enéas? Para você saber em quem eu quero votar, eu não voto há muito tempo e pago a multa. É um crime? Não, não é crime. Se eu estou pagando a multa, acabou. Eu vou votar por votar? Eu vou gastar gasolina para votar em branco? Não sou racista. Branco lá na urna. Eu vou fazer isso? Não tenho político e as pessoas... Isso aqui é um problema meu, viu? É um problema individual meu. Você que está assistindo aí, se isso aqui vai para o Facebook, eu voto em quem eu quiser e o meu nome é Enéas. Ninguém vai me obrigar a votar em ninguém, eu voto em quem eu quiser. Mas não. Se você não votar nele, você não é um reformado. Olha os nossos pastores aí. Deus pediu para Temer. Não sei, olha a vergonha. É interessante. Eu fico embasbacado com esses homens. Quando o apóstolo Paulo ele observa ali em Romanos 1, 18 a 32, a destruição moral da sociedade. Você lê ali, leia de 18 a 32, parece que é um jornal do Brasil que nós estamos assistindo. E quando ele lê tudo aquilo, quando a gente lê tudo aquilo, nós não vemos ali nenhuma dica. Gente, precisamos de homens cristãos lá na política para mudar isso aí. Porque olha só, as mulheres estão querendo casar com outros. Os homens estão querendo casar com homens. Isso é uma vergonha. Lixo, Globo lixo, Globo lixo. A Globo é lixo, a Globo passa novela que tem adultério. A Globo passa novela que tem adultério. A Globo é lixo. Mas o chat do cara, o histórico do computador é uma vergonha. E eu não estou defendendo o Globo, que eu não sou paga por ela e não sou pago por ninguém. Mas é interessante ver tanto crente contra a Globo. Mas você quer que eu apresente uma pesquisa para você? Qual foi a mídia que acabou com mais casamentos, se foi a Globo ou o Facebook? No chat, com outra mulher, com outro homem, manda nudes. E aqui estamos nós,
2017. As fotos no Facebook do Martinho Lutero. Tem um tal de Enéas Mendes lá que colocou, Martinho. E esses dias eu recebi um convite para aceitar João Calvino. Eu assustei, eu pensei, será que no céu eu morri, não sei, está tendo internet aqui. João Calvino pediu para eu aceitar ele. Muda o seu nome, coloca Rony Monergista. Ageu Monergista, Ageu Reformado. Você quer ser conhecido assim? É assim que os reformados estão se postando. É assim, é isso, vai ter reforma no Brasil como? Se os próprios reformadores estão querendo que um homem venha nos representar, e quando o apóstolo Paulo não diz lá no versículo, dizendo assim, põe Pedro para se candidatar aí para o governo, para mudar isso. Não, sabe o que ele fala? O evangelho é poder de Deus para mudar a situação. E você acha que a situação dos drogados, Dória irá resolver? Não. O que muda a vida do drogado não é colocar ele numa outra região. O que muda a vida do drogado é a palavra de Deus enxertada no coração. É isso que muda a vida do drogado. O que muda a vida de um drogado não é você transportar ele de uma esquina para outra. O que muda a vida de um drogado é ele ser transportado por Deus do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que muda. E quem tem esse poder para pregar esse evangelho é a igreja. É a igreja que muda a sociedade. É a igreja que diz para o sujeito, olha, eu sei que você está aqui todo triste porque você foi traído, mas perdoa, restaura ou muda. Nós temos a palavra de esperança que muda a sociedade. Somos nós. Não é mito, é Deus que muda. O que vai mudar o Brasil, eu não tenho nada contra o suposto mito, nada contra. Talvez até vote nele, mas eu estou dizendo que a direção da mentalidade daqueles que estão dizendo que são reformados está totalmente errada. Porque se nós não cremos que a palavra de Deus muda a sociedade, meus irmãos, para que comemorar 500 anos de reforma? Para quê? Então você que ensina os outros, estou no versículo 21. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos, desonra a Deus desobedecendo a lei. Há 10 anos, estou comemorando esse ano, 10 anos, ininterruptamente, que eu prego o evangelho numa clínica de recuperação, em 2 clínicas. Agora, nós estamos no batalhão da Polícia Militar em Valinhos, toda quarta-feira. E o interessante é que eu gosto de fazer uns trabalhos com moradores de rua, em Campinas, e eu começo a convidar alguns amigos que são supostos reformadores, que dizem e ensinam todos como se deve pregar o evangelho. Porque o evangelho não pode ser pregado dessa forma, dizendo que Jesus ama. O evangelho tem que ser pregado com a ira de Deus, mostrando que Deus está irado. Sabe tudo, mas não faz nada. Tem a palavra de Deus, sabe que a palavra de Deus muda, mas não se posiciona. Sola Escritura onde? Se você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus e você não manifesta a palavra de Deus, é um gibi para você tudo isso. De nada vale. O apóstolo Paulo, a visão do apóstolo Paulo com o evangelho era que o evangelho é o poder de Deus. Mas nós não. Esses reformadores ensinam que a mulher não deve andar com um decote, mas acessa sites pornográficos todos os dias. E você acha que eu estou supondo? Você acha que eu estou falando algo para agradar a vocês? Eu sou procurado a todo instante por reformadores que ficam lá. Mulheres cristãs não podem andar com decotes,
postando foto no Facebook e fazendo biquinho. Primeiramente, a mulher que eu tenho que cuidar é a minha. Certo? Eu não tenho que cuidar decote de mulher de ninguém. Certo? Eu cuido da minha esposa. E a minha esposa está muito bem cuidada, porque o decote dela é mostrado para mim. Se está demonstrando para os outros, é porque o marido não está cuidando e o problema é do marido. Agora, fica dizendo sensualidade, a sensualidade na igreja, o princípio regulador do culto. Nossa, o irmão levantou a mão na hora errada. Não está no princípio regulador do culto. Não está escrito isso. Meu Deus, a igreja está uma prostituta, eles começam a dizer. A igreja está se prostituindo porque está cantando música, está cantando, tem bateria, tem violão. Ai, meu Deus do céu, que absurdo. Que defesa do evangelho é essa? Que apresentação do evangelho é esse? Ensina que não se deve adulterar, mas o pensamento é pior do que um prostíbulo. Mulheres que estão batendo no peito dizendo, eu casei virgem, mas que adiantará você casar virgem fisicamente se a sua mente é uma orgia? Porque Jesus Cristo disse que aquele que idealiza uma ação sexual no seu coração, ele já adulterou. Aquele que idealiza sensações com uma outra mulher ou com outro homem, já pecou. E a maioria dessas pessoas que ensinavam aqui, esses judeus, olha, você não pode adulterar, e você não pode fazer isso. Eram os que faziam. Você é contra ídolos, mas estão roubando irmãos com uma conjectura falaciosa de que está passando por um problema grave para conseguir oferta. Fiquei envergonhado esses dias no Facebook, um irmão, 2 reformados cobrando um outro, falando que o outro estava devendo. É que ele pegou R$1.000 emprestado? Não, mas ela pagou e fizeram o print da conversa. Isso é ser reformado? Porque na cabeça desses reformados, esteticamente, exteriormente, eles confundem o seguinte: falar a verdade é o nosso dever. Falar o que pensa é falta de educação. E nem tudo que você pensa é verdade. Na nossa mente, a nossa mente não está a verdade. A nossa mente é mutável, ela muda. A verdade de Deus é imutável. É a verdade que muda a nossa mentalidade. A verdade está fora de nós. E as pessoas confundem. Ela muda o pensamento dela sobre aquilo e diz assim, nossa, você vê como que a verdade mudou? Não, foi seu pensamento sobre o assunto que mudou. A verdade é eterna. Ela não muda. Ela não é transitória. Esse tipo de reformado que estão comemorando, muitos desses reformados estão comemorando 500 anos de reforma. E dizendo assim, assembleiano não pode comemorar isso porque não é reformado. Eles não têm a lei. Eles não receberam a revelação de Calvino. Eles não receberam a revelação de Spurgeon como nós recebemos. Nem Genebra tem. Quem são eles para comemorar a reforma protestante? Que coisa ridícula. É ridículo isso. Que tipo de justificação é isso? Que tipo de justificação é essa? Que se a justificação é paz com Deus, é paz com os irmãos também. Os judeus receberam e até ensinaram os princípios da lei. O problema deles era não praticar o que pregavam. Nós estamos pregando sobre piedade. Nós somos piedosos. Nós pregamos sobre perdão, mas não perdoamos. Cheios de conflitos. Domingo passado eu vi uma coisa linda acontecendo na igreja. Foi lindo. Eu achei. Um irmão, um amigo, ele sentiu que tinha ofendido alguns irmãos. Ele sentiu não, ele foi informado até que esses irmãos estavam ofendidos com ele. E ele pediu para o pastor uma oportunidade no final do culto. E ele não disse assim, olha, se alguém tem alguma coisa contra mim, me perdoe. Não.
Isso aí não é pedir perdão. Você tem que chamar o pecado pelo nome. E ele falou quem ele tinha ofendido e pediu perdão. E esse irmão nunca leu o Instituto. Então, ele nunca leu Calvino. Ele não fica no Facebook, Reforma Protestante. Ele não fica no Facebook, livre-arbítrio não existe. Ele não fica no Facebook, arminiano, PPP. Não. Mas as 5 solas foi cumprida em um ato, pedindo perdão. Isso é um reformado. O reformado não é estético, não é aquilo que você é por fora. É aquilo que o Espírito Santo faz no seu coração. É ou não é? Calvino, vou convidar Calvino aqui para essa noite. Calvino escreveu assim: a não ser que tomemos muito cuidado, a lei se voltará contra nós. Nesse tempo presente, de fato, o mesmo pode se aplicar a muitos que se gabam de algum conhecimento extraordinário do Evangelho. E, todavia, se entrega a toda sorte de devassidão. Como está escrito, Romanos 2:24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus não está sendo blasfemado pelo Pânico. O nome de Deus não está sendo blasfemado pelo Faustão e nem pela Globo. O nome de Deus está sendo blasfemado para aqueles... estão sendo blasfemados por aqueles que estão falando sobre Deus constantemente. Os gentios estão olhando para a igreja e um irmão me procurou, um amigo me procurou. Enéas, o que é essa bagunça tanto de briga, de livre-arbítrio e não sei o que está acontecendo aí? Eu não entendo nada disso. Aí eu tentei explicar para ele, olha, isso aí é uma discussão teológica, não sei o quê. Pô, mas vocês não são de Deus, por que vocês ficam discutindo tal coisa? Por que vocês não pregam a paz, o evangelho, a verdade, ao invés de ficar discutindo? Eu vou deixar bem claro que não era eu que estava discutindo, porque eu fui convertido. Eu não discuto mais no Facebook, eu já vou para a rua, chamo para a esquina. Não, estou brincando, irmãos. Eu não faço isso. Graças a Deus, eu me converti a isso. Eu não estou mais na jaula, enfurecido. É vergonhoso isso, sabia? Eu estou falando das redes sociais, mas pode ser lá no seu trabalho. Talvez você seja o pior profissional que exista. E o bochicho é, esse crente aí é vagabundo. Não gosta de trabalhar. Porque o crente é assim. Pastor, ora por mim, estou desempregado. Eu não sei que tipo de oração a gente pode fazer para um desempregado, que tem um currículo totalmente horrível, né? E eu não sofri, eu fico pensando em tipos de oração que as pessoas pedem para nós. Um dia um irmão pediu, ele comprou um carro, comprou um Siena, não sei se era Siena, era um carro 1000, e pediu assim, eu quero que você ore pelo meu carro. E eu fiquei pensando assim, nossa, o que eu vou fazer? Esse carro vai se transformar em 2.0 se eu orar por ele? E aí, quando ele faz a promessa para Deus, ele faz o seguinte, Senhor, eu preciso do seu trabalho, sabe por quê, Pai? Se eu trabalhar, eu vou dar dízimo. Eu vou dar oferta. Mas para isso eu preciso arrumar um emprego, Senhor. Você está entendendo? Aí Deus deve ficar pensando, uau, caramba, se ele arrumar um emprego, Jesus, ele vai dar dízimo. E aí, filho, você não vai se sentir melhor com isso? Você não vai se sentir melhor ele dando dízimo? Vamos arrumar um empregaço para ele. E aí, sabe o que acontece com muitos crentes? Senhor, abre a porta de emprego para mim, que eu preciso trabalhar. Aí ele vai na entrevista. Quais são as suas qualidades? Eu sou proativo. Você está pronto para fazer a hora extra? Claro que estou. Que dia você pode começar? Agora. Me dá um uniforme e começa agora. Na primeira semana, o encarregado, você pode trabalhar no sábado? Eu não posso, porque tem ensaio do coral, tem ensaio da banda, lá na igreja, que você sabe que eu sou crente, né? Eu tenho que honrar a Deus acima de todas as coisas. Aí o encarregado começa a marcar, e aí ele começa a pedir oração. Irmãos, orem por mim que o meu encarregado está me perseguindo. E tem pessoas hoje que não querem mais contratar crente nenhum, quando ele descobre que é crente. E você quer ver briga? É pôr crente para trabalhar junto. Quer ver briga? Põe crente para trabalhar junto. Põe 5 irmãs para trabalhar junto. Acabou a produção. Vamos ficar falando sobre a Cassiane o dia inteiro. Coloca 5 irmãos para o Damares. Coloca 5 irmãos para
para trabalhar junto, vamos falar de reforma, livre-arbítrio, acabou a produção. É feio isso. Que tipo de reformadores somos? Somente para se mostrar? Um verdadeiro reformador é um bom trabalhador. Um reformado é um bom pagador de contas. Um reformado trata bem a sua esposa. Um reformado trata bem os seus pais. Existem muitos reformados por aí que estão gastando dinheiro e mais dinheiro com livros. Ok, se você tem condição, amém. Mas o pai não tem dinheiro para pagar a conta de água. Isso é reformado. Então ele posta no Facebook, eu não tenho nada contra a postagem disso no Facebook, mas a maioria das postagens dos reformados funciona assim. Mr. M da igreja evangélica mostrando para vocês como que é. É um notebook, um livro ao lado, uma Bíblia Genebra aberta e uma xícara de café. Preparando um esboço para domingo, 5 solas. Coloca um livro de Calvino, Renato Vargens, a tela do computador ligado ao estudo, reformado. E a esposa carente. O filho sem atenção. Livros que custam R$200 e a conta de R$50 não está pagando. Reformado. Bíblias e mais Bíblias e tiram fotos e tem que ser, tira selfie com a estante. Aí tem que ser uma foto que tenha livros atrás. E aí ele quer que pegue o livro, o livro do Benihim está para cá, ele quer que pega só o dos reformadores e tira a foto. Ridículo. 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 Reformador não é isso. Ser justificado não é isso. Estamos acabando. Romanos 2, 25 e 26. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? A circuncisão é um ritual sem qualquer valor, a menos que a pessoa desenvolva um coração transformado. A reforma protestante será sem valor se você só comemorar intelectualmente. A reforma que devemos comemorar hoje, além dessa de 500 anos, é a reforma diária em nossos corações, como o pastor Rony diz. Reformando os nossos corações pela palavra de Deus. E reconhecendo que a justiça, a justificação procede de Cristo, procede de Deus, procede da ação dele na cruz e não das nossas ações religiosas. Não existe nada em você que fez Deus justificar você. Deus não justificou você porque ele viu que você teria uma fé. Deus não justificou você porque você tem fé. Você, por meio da fé, é por meio da fé. Não é porque você tem fé, é por meio da fé. Não existe absolutamente nada que você possa fazer para mais ou para menos, para Deus te amar mais ou menos. Não existe absolutamente nada que você possa fazer para que Deus aumente isso do amor que Ele tem por você. Não existe nada que você possa fazer que o amor dele venha diminuir. Deus, Ele ama você do jeito que você é, mas, como diz a grande frase, te recusa a deixar do mesmo jeito. Ele recusa deixar você do mesmo jeito. Por isso que existe a santificação. Nós precisamos, nessa comemoração dessa semana, de uma forma como esses reformadores foram, homens simples, homens que não buscavam holofotes, homens que não buscavam likes, afirmações, como o pastor Ageu diz, que eles sabiam que a glória era somente para Deus. E aqui está o pastor Ageu, e aqui está um pastor que olha para o pastor Ageu e diz: eu profetizo na sua vida, pastor Ageu, que essa igreja vai estar repleta de gente. Que diminua, Ageu. Que diminua por causa do evangelho, que as pessoas saiam daqui realmente ou alegres pelo evangelho ou emburradas por causa do evangelho.
O processo é diferente. Igreja cheia não é sinal de que a palavra de Deus é pregada. Não precisa de mais nada para melhorar aqui a Vila Natal. O evangelho tem sido pregado e deve continuar sendo pregado. Eu preciso de um espaço maior, procura sempre menor. Sempre menor. Sempre menor. Daqui para uma sala, se for preciso. Que Deus te conserve dessa forma. Essa inquietação que existe em muitos pastores de querer ser o bambambam, de querer ter uma igreja cheia, de querer ter um grupaço de louvor. Não procede do evangelho isso. Isso aí é querer um salário. Isso aí é querer dinheiro para ficar o dia inteiro fingindo que está fazendo a obra de Deus, visitando as irmãs ao meio-dia para poder almoçar. Fuja disso. Fique em casa. Os fariseus, eles foram acusados por Deus por ser hipócritas. Acusados por Jesus por ser hipócritas. Se nós de fato queremos seguir os passos desses grandes reformadores, nós precisamos mudar a nossa vida, fugindo de todos os holofotes possíveis que possam nos engrandecer. Fugindo de todo tipo de impiedade, de todo tipo de injustiça. Fugindo de todo tipo de tentações, fugindo. Existem tentações que você vence com a oração. Existem tentações que você tem que dar linha, você tem que fugir, você tem que correr, fugir do pecado que estão de perto te rodeia. Parar de querer pregações que te emocionam, de pregações que só falam de canetas, de lápis, de contratos, de que eu estou vendo alguma coisa acontecer na sua vida. A maior promessa que tem na sua vida é Cristo na cruz, esse crucificado. Se você está querendo galgar, querer uma casa, é o seu direito de querer casa, mas essa mentira de que os homens estão vendo você assinar, é uma mentira. Esses profetas que dizem, eu estou vendo, irmão, um contrato na sua mão, eu estou vendo um papel e uma caneta. Qual é o dia da semana que você não assina alguma coisa? Né? Parar com essa mentira, não aceitar esse tipo de pregação. E nós precisamos vigiar nós mesmos. Precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos iguais aos fariseus, que falam da glória de Deus, que têm caras de piedade, que são sepulcros caiados, bonitos por fora, fétidos por dentro, cara de anjo e coração de demônio. Precisamos fugir disso. De todo o aspecto que faz que nós nos posicionemos e sermos vistos. O cara é calvinista, o cara é santo, o cara... Fuja de tudo isso. Isso aí não está à mão de Deus em nenhum lugar. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, o Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa porque eu sei muito bem que o Senhor desejava falar de uma forma muito mais sucinta do que o Senhor falou aqui hoje. Talvez por causa da minha falha, do meu caráter, do meu jeito, talvez a minha falta de preparo, a minha falta de equilíbrio. Eu não sou perfeito, não. E o Senhor me perdoa se o evangelho nesta noite aqui não foi pregado como o Senhor queria. O Senhor me perdoa, meu Senhor, se aqui nessa noite o que eles precisavam ouvir, de fato, eu não disse através do seu Espírito, mas eu peço ao Senhor aqui em nome do teu Filho Jesus, o seu Espírito venha falar a esses corações pela sua palavra, que o Senhor venha ajudar a cada irmão aqui nessa noite, que o Senhor venha nos iluminar, meu Senhor, e nos mostrar que ser um reformado, ser um calvinista, de nada, não tem, é um valor incomparável com aquilo que o Senhor fez na cruz. Qualquer tipo de sacrifício que possamos fazer é incomparável ao sacrifício que o Senhor fez. Se somos calvinistas e reformados, que isso não seja a base da nossa alegria e da nossa satisfação. Que a nossa satisfação, meu Senhor, seja de sermos justificados pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu favor. Perdoe os nossos pecados, meu Senhor, perdoa as nossas iniquidades, perdoe. A gente busca a glória dos homens a todo instante. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos pelos nossos pensamentos. Perdoa pelas nossas incredulidades. Perdoa-nos, meu Senhor, por maltratar as pessoas,
por não ouvi-las. Nos perdoa, meu Pai. Em o nome de Jesus, perdoa as inclinações dos nossos corações que são sempre para o mal. Nos ajude, ó Deus, nós precisamos da sua ajuda, nos ajude, porque a sua graça se manifestou às nossas vidas e ela nos ensina, meu Senhor, a repudiar, a renunciar todo tipo de injustiça e vivermos de uma forma sóbria e justa. Nos ajude, ó Deus. Em o nome do teu Filho Jesus, nos ajude, ó Pai. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.